A aula de hoje está no fascículo número 9 do telecurso 2º grau. Fundação Roberto Marinho, em convênio com a Fundação Padre Anchieta, apresenta Educação Permanente. Telecurso 2º grau. Atualização de conhecimentos. Exames supletivos. Energia não é alguma coisa que podemos tocar com nossas mãos. Entretanto, podemos perceber suas manifestações. Nas cenas que você viu, houve transferência de energia de um corpo para outro. O jogador movimentou a bola. O vento movimentou a árvore, o moinho e o barco. A água movimentou a roda e a turbina. O jogador, o vento e a água transferiram energia. Para você medir a energia, é o mesmo que medir a transferência de energia de um corpo para outro. Agora veja o que eu vou fazer. Eu apliquei uma força no cinzeiro, transferindo-lhe energia. Mas quanta energia foi transferida ao cinzeiro? Como calcular essa energia? Se eu puxar este carrinho, eu gasto um pouco de minha energia. Vou tentar puxar com uma força constante. Inicialmente, eu vou puxá-lo por meio metro. Veja. Enquanto eu apliquei uma força e o carrinho foi se deslocando, eu fui transferindo energia para ele. Se em vez de puxar o carrinho por meia, e transferiria para o carrinho o dobro de energia também. Se a minha força fosse o dobro ou o triplo, a energia que eu gastaria e que eu transferiria para o carrinho também seria o dobro ou o triplo. Veja. Assim, a energia transferida pela ação de força é diretamente proporcional à força, que simbolizamos pela letra F, e diretamente proporcional à distância, simbolizada pela letra D. Então, o produto da força pela distância pode representar a energia transferida, desde que a força seja constante e na direção do deslocamento do corpo. O produto da força pela distância chama-se trabalho e é a medida da energia transferida quando a força for constante e na direção do deslocamento do corpo. Você já deve ter percebido que a palavra trabalho em física tem um significado diferente daquele empregado na linguagem de todos os dias. Na linguagem cotidiana, trabalho é labuta, serviço, dever, tarefa, não é? Em física, trabalho é representado por tal igual a força multiplicado por distância. Ou seja, tal é uma letra grega que representa trabalho. F representa a força que atua sobre o corpo e D corresponde à distância, que é o deslocamento do corpo. Vamos supor que a força que a Silvia fez no carrinho, enquanto ela o deslocou de meio metro, foi de 4 newtons. Então vamos calcular o trabalho nessa situação. Veja aqui. Então a força que a Silvia fez, vamos dizer que foi constante e foi de 4 newtons. E a distância que o carrinho foi deslocado sob a ação dessa força foi de meio metro. Então, o trabalho realizado, tal, vocês já viram, é igual a força vezes a distância. E daqui nós encontramos, então, que vai ser igual a 4, que é a força, vezes 0,5, que é a distância. E daqui nós encontramos 2 newtons vezes metro. Então o trabalho foi 2 newtons vezes metros. Agora,
esta unidade Newton vezes metro é chamada de joule e se representa pela letra J maiúscula. Então o trabalho realizado foi de 2 joule. Você viu que enquanto a Silvia puxava o carrinho, ela foi transferindo energia ao carrinho. E enquanto ela transferia energia ao carrinho, ele ia ganhando velocidade. Nosso amigo. Ele sonhou que estava fazendo um trabalho, mas no significado que trabalho tem em física, ele não realizou o trabalho. Pois, apesar dele aplicar uma força, não houve deslocamento. Então, se não houve deslocamento, não houve realização de trabalho. Depois o bloco apareceu se movimentando sozinho, aparentemente sem ação de força. Então, não houve transferência de energia nesse caso também. E não houve também a realização de trabalho. Mas suponha agora que o nosso amigo consiga deslocar o bloco. Ótimo. Aí sim houve a realização de trabalho. Ele aplicou uma força no bloco que se deslocou sob a ação dessa força. Há pouco Eliseu fez um cálculo de transferência de energia. Ele calculou o trabalho da força constante de cerca de 4 newtons que eu apliquei quando o carrinho se deslocou por meio metro. E quando a força não é constante? Como calcular a transferência de energia de um corpo para outro quando a força não é constante? Vamos ver agora como calcular o trabalho quando a força exercida sobre um objeto não for constante. Se naquele caso do trabalho que eu calculei, da força que a Silvia exerceu no carrinho durante meio metro, eu fizesse um gráfico da força em função da distância, eu encontraria um gráfico desse tipo. E você se lembra que o trabalho realizado nessa situação, nós acabamos de calcular, foi de 2 joules. Eu encontrei esses 2 joules fazendo o produto de 4, que era a força, que é uma força constante, pela distância, que era de meio metro. Mas veja bem aqui nessa figura. Se eu calcular a área sob esse gráfico, veja bem aqui eu tenho um retângulo, eu também vou encontrar 4 vezes 5, ou melhor, 4 vezes meio, que é a área desse retângulo. E 4 vezes meio vai dar 2, vai dar 2 joules. Então, como você vê, a área sob o gráfico da força em função da distância pode representar o trabalho realizado por uma força. Agora, isto é especialmente útil quando a força exercida sobre o corpo
não é constante. Como, por exemplo, veja aqui uma situação. Digamos que eu desenhe aqui um outro gráfico em que represente a força em função da distância e que essa força não seja constante. Digamos, por exemplo, que de 0 a 1 metro, vamos dizer, a força tem um valor de 2 newtons. Então, o gráfico seria isso. De 1 a 2 metros, por exemplo, podemos, dizer que a força tenha sido de 3 newtons. Então, o gráfico seria isto. E assim por diante. Agora, se eu quisesse calcular o trabalho total aqui, eu calcularia toda essa área e encontraria o trabalho total realizado nesse deslocamento de 0 a 2 metros. Agora, mais um exemplo. Vamos dizer que eu queira determinar o trabalho realizado para deformar uma bola como esta. Veja bem, se eu coloco uma certa carga nessa mola, ela sofre uma certa deformação. No caso aqui, ela está sendo distendida. Se eu dobrar a carga sobre a mola, a força que ela vai sofrer será o dobro. E a deformação que ela vai sofrer será o dobro também. Nós temos aqui um exemplo de uma força proporcional ao deslocamento. E se eu quisesse calcular o trabalho realizado por aquela força, seria muito fácil se eu construísse um gráfico. E o gráfico, numa situação como essa, seria o seguinte. Veja aqui. Seria um gráfico desse tipo. Representando aqui a força, aqui a deformação. Como a força seria proporcional, então, a esse deslocamento, a essa deformação, eu encontraria um gráfico assim. E calculando esta área, a área sob esse gráfico, eu encontraria o trabalho realizado para deformar a mola daqui até aqui. Poderia ter qualquer valor. Você obteve informações sobre transferência de energia de um corpo para outro. E isto significa um trabalho realizado no sentido científico. Lembre-se, toda sexta-feira é dia de fascículo novo nas bancas. Os fascículos atrasados podem ser adquiridos pelo reembolso postal. Escreva para o telecurso. Caixa Postal 54-151, São Paulo.